Salmo 65. Este é um salmo encantador. Como sequência aos salmos os anteriores, tão tristes, esse parece ser o amanhecer após a escuridão da noite. Ele possui um frescor orvalhado e a partir do 9º versículo até o fim há uma doce sucessão de retratos de paisagens que lembram a amável primavera e é de fato uma descrição com imagens naturais. Esse feliz estado das mentes dos homens, que é resultado da visita do sol nascente das alturas. Lucas 1, versículo 78. Prescott Hiller. Versículo 1. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Aqueles que viram em Sião o sangue da aspersão e sabem que pertence à igreja do primogênito, jamais podem considerá-las sem apresentar um humilde louvor ao Deus de Sião. Nós continuaremos a esperar, afinando nossas harpas em meio às lágrimas da terra. Mas, que harmonias serão aquelas expressas quando o regresso acontecer e o Rei aparecer em sua glória. Certamente, quando a alma está mais plena de reverência, de adoração, é quando está menos satisfeita com suas próprias expressões e sente mais profundamente quão inadequadas são todas as canções mortais para proclamar devidamente a bondade divina. Charles Haddon Spurgeon. A alma geralmente é colocada em perplexidade no clamor pela graça de Deus e deseja ter palavras para expressar a grandiosidade desta graça. Alexander Camchion. Mesmo quando íntimos e silenciosos, cumprem-se os votos diante de ti. King James atualizada. Louvor sem tumulto. Alexandre. Foi dito: o sentimento mais intenso é o mais calmo, pois é condensado pela repreensão. E Hooker falou sobre a oração. O próprio silêncio a que nossa indignidade nos submete é o que faz o pedido por nós. E isso na confiança de sua graça. Ao olhar para o interior, somos golpeados com mudez. Ao olhar para o alto, falamos e triunfamos. Horsley interpreta da seguinte forma: em ti está o descanso da oração. Andrew A. Bonner. Ateneu diz que o silêncio é algo divino e Tomás de Kempis chama o silêncio de alimento da devoção. Thomas LeBlanc. Versículo 2. Tu que escutas a oração. Tu que escutas a oração. Este é o seu nome, sua natureza, sua glória. Deus não somente ouviu, mas está ouvindo agora a oração e deverá sempre ouvir a oração. Uma vez que ele é um ser imutável, jamais será alterado em seus atributos. Davi evidentemente acredita em um Deus pessoal e não adorava uma mera ideia ou abstração. A ti virão todos os homens. Vir a Deus é a vida da verdadeira religião. Nós nos aproximamos pranteando em conversão, esperando em súplica, jubilando em louvor e nos deleitando em serviço. Os falsos deuses, no tempo devido, perderão seus iludidos adeptos, pois o homem, quando iluminados, não mais será ludibriado, mas todos que escolhem o Deus verdadeiro são encorajados por seu próprio sucesso a persuadir outros, e assim o reino de Deus chega aos homens, e os homens a ele vão. Charles Haddon Spurgeon. Tão certo quanto Deus é o verdadeiro Deus, também é certo que ninguém que o buscou diligentemente retirou-se de sua presença sem uma resposta, sem uma recompensa. Você poderá duvidar que ele é Deus, bem como não o recompensará e não ouvirá suas orações. Você poderá duvidar que ele é Deus, bem como que não o recompensará e não ouvirá suas orações. David Clarkson.
Versículo 3. Prevalecem as iniquidades contra mim. Prevalecem as iniquidades contra mim. Ao meio da revista e corrigida. Nossos pecados, não fosse a graça, prevaleceriam contra nós. Na corte da justiça divina, na corte da consciência e na batalha da vida. Infeliz é um homem que despreza esses inimigos e, pior ainda, é aquele que considera amigos aqueles que o caluniam e o acusam. Tu nolas perdoas. Que consolo saber que as iniquidades que prevalecem contra nós não prevalecem contra Deus. Elas nos manteriam distantes de Deus, mas Ele as varre para longe dele e de nós. É digno observar que, como o sacerdote se lavava antes do sacrifício, assim Davi nos leva a obter purificação do pecado antes de entrarmos no serviço do cântico. Quando tivermos lavado nossas vestes em seu sangue, tornado-as brancas, seremos então aceitáveis para cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, Cristo, a quem Deus escolheu e de quem Ele disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É de fato, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Mas nele seus eleitos são benditos também. Pelo amor dele, não pelo nosso próprio, somos escolhidos. Nele e não em nós somos recebidos por Deus, sendo aceitos no amado e, portanto, nele somos benditos. Ele é nossa bênção. Um comentário simples sobre o livro de Salmos. Para benefício de todos, não nos aproximamos do perigo da terrível destruição, como ocorreu com Nadab e Abiú. Nós nos aproximamos como escolhidos e aceitos para nos tornarmos habitantes na casa divina. E isso é bem-aventurança ao extremo, muito além do que se pode idealizar. Charles A. Spurgeon. Versículo 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Nós buscamos santificação e temos a aprovação como resposta. Pedimos mais fé e mais aflição é o resultado. Oramos para a expansão do Evangelho e a perseguição nos dispersa. Ainda assim, bom é permanecer pedindo, pois nada que o Senhor conceda em seu amor pode nos causar mal algum. No fim das contas, coisas terríveis acabarão sendo coisas benditas, visto que vieram em resposta à oração. Charles A. Spurgeon. Você ora por perdão, isso agrada a Deus. Contudo, devidamente compreensível é que não agrade à carne, pois mortifica a corrupção, quebranta o coração e se compromete a uma vida santa. Agora, Deus é terrível para a carne pecaminosa. Assim que ele se manifesta, ela morre. Jacó, portanto, ao mesmo tempo que conquistava Deus em oração, ele próprio era conquistado, o que foi marcado pelo toque que deslocou a articulação de sua coxa. Onde está a atenção essencial? Onde está a atenção essencial da luta? Quando somos fracos, então somos fortes. Porque, conforme Deus se manifesta, nós morremos para nós e vivemos para Ele. William Carter, em um rápido sermão intitulado Luz na Escuridão. Esperança de todos os confins da terra. A estabilidade das montanhas não é atribuída a certas leis da física, mas ao poder de Deus. Sem o poder premente de Deus, as leis da natureza não poderiam produzir seus efeitos. Que consolador e satisfatório este cenário da divina providência,
comparado ao de uma filosofia infiel que nos proíbe de ir e de alcançar algo além do poder de certas leis físicas, ainda que admita que, de fato, foram primeiramente estabelecidas por Deus, mas que agora podem executar suas próprias funções sem ele. Alexander Carson. Dos mares longínquos. Se a terra deu anciãos a Moisés, o mar deu a Jesus apóstolos. Noé, quando tudo era oceano, estava tão calmo com Deus quanto Abraão em sua tenda. A fé é uma planta que cresce, a fé é uma planta de crescimento universal. É uma árvore de vida na costa e uma planta de notoriedade no mar. Bendito seja Deus, pois aqueles que exercitam a fé nele, em qualquer local, descobrirão que ele é rápido e poderoso para responder às suas orações. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. Que por tua força consolidas os montes. Filósofos da escola esqueça Deus estão envolvidos demais com suas leis de modificações na crosta terrestre para pensar no modificador. Suas teorias de ação vulcânica e ação glacial, etc., são frequentemente utilizadas como ferrolhos e barras para fechar as portas e impedir que o Senhor habite em seu próprio mundo. Que eu seja para sempre apenas uma pessoa simplória. Não filosófica, como Davi fora, pois ele assemelhava-se mais a Salomão do que qualquer um de nós, teóricos modernos. Charles A. Spurgeon. Cingido de poder. Aprendamos que nós, fracos e insignificantes, se desejamos constituição verdadeira, devemos ir ao forte para obter força. Sem ele, as colinas eternas desmoronariam. Quanto mais nossos planos, projetos e labor se arruinariam. Repouso ao cristão, onde as montanhas encontram seus fundamentos, ou seja, no poder inalterado do Senhor Deus. Charles A. Spurgeon. Versículo 7. E o tumulto das gentes. A sociedade humana deve sua preservação ao poder contínuo de Deus. As paixões más garantiriam sua dissolução instantânea. A inveja, a ambição e a crueldade estabeleceriam anarquia amanhã, se Deus não as impedisse, do qual tivemos prova clara nas várias revoluções francesas. Versículo 9. Tu visitas a terra e a regas. Ele é representado aqui caminhando ao redor da terra, como um jardineiro que inspeciona seu jardim, dando água a cada planta que precisa e não em pequenas quantidades, mas até que o solo esteja encharcado e embebido com um rico suprimento de renovo. Ó Senhor, visita a tua igreja em minha pobre, ressecada e murcha devoção. Desta forma, faz a tua graça transbordar em minhas graças. Rega-me, pois nenhuma planta em teu jardim tem mais necessidade. Charles A. Spurgeon. Muito certo é que o sol nasce e se põe, as estações passam, em meio a todas as suas mudanças, com verdade tão inimitável, que consideramos como simples curso da vida aquilo que é incrível e vai além de qualquer extensão de imaginação, que é bom e tem em si maior bondade que a mais ampla expansão do mais nobre coração humano. Deixe que o seu poder fale por um momento, que fale a sua vigilância ou sua disposição de fazer o bem, e a morte e a aniquilação varreriam o universo. As estrelas cambaleariam, os planetas chegariam ao fim e as nações pereceriam. Mas de era em era, tal catástrofe não ocorre, mesmo em meio a crimes nacionais e ateísmo que nega a mão que o criou e o alimenta. William Howitt, em O Anuário do País. Deus é inteligente, amável e livre. Deus em tudo governa, sobre tudo
e acima de tudo. Ele não é desalojado ou suplantado pelas forças e entidades que ele recruta. Não é absorvido pelo cuidado de outros mundos. Não é indiferente com a terra. Não é indiferente com a terra. Samuel Martin, Chuva sobre a grama cortada e outros sermões. Preparas o cereal. Tão certo quanto o maná foi preparado por Deus para as tribos, assim o cereal é feito e enviado por Deus para nosso uso diário. Qual é a diferença entre colhermos espigas de trigo ou maná? E que importa se o primeiro vem do alto e o segundo de baixo? Deus está tão presente embaixo quanto no alto. É maravilha tão grandiosa que o alimento cresça do pó, como seria se caísse dos céus. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. As tuas pegadas destilam fartura. Disse na história dos tártaros que a grama não mais crescia onde as patas de seus cavalos haviam passado. Então, no sentido oposto, pode-se dizer que a marcha de Jeová, aquele que fertiliza, pode ser rastreada pela abundância que ele cria. Versículo 12. Destilam sobre as pastagens do deserto. 10.000 oásis sorriem enquanto o Senhor da misericórdia passa. Os pássaros do ar, as cabras selvagens, os veados se alegram ao beberem dos reservatórios recém-cheios pelo céu. As almas mais solitárias e desoladas, Deus visitará em amor. Versículo 13. Exultam de alegria e cantam. A natureza não tem discórdias. Seus ares são melodiosos, seus coros repletos de harmonia. Tudo é para o Senhor. O mundo é um hino para o Eterno. Bem-aventurado é aquele que, ao ouvi-lo, se une a esse cântico e se torna um dos cantores no poderoso coral. Charles Haddon Spurgeon.